Graças e paz, queridos, amém? Espero que você esteja muito melhor do que eu hoje, amém? Tive uma lesão leve, mas eu sempre tive alguns problemas no tornozelo, então, eu não sei você, mas o adolescente não sabe quando parar, né? E eu acho que eu ainda também não descobri ainda a questão do futebol, né? Então, eu tive uma entorse, mas eu tô bem, graças a Deus, são 14 dias aí com a botinha. E em nome de Jesus, daqui a um tempinho a gente já está tranquilo. Lembrando também que é o mês do mutirão, né? Então eu fiquei pensando assim, eu falei, eu vou trabalhar um mês com o povo lá, eu vou deixar o pessoal trabalhar no meu lugar. E aí, graças a Deus eu estou bem, queridos, e hoje eu estou aqui para compartilhar a mensagem de Deus para a sua vida. Eu peço que você já abra em Gênesis 4. E hoje, queridos, antes da gente ler esse texto, hoje nós vamos falar sobre inveja, que é um problema que todo mundo fala que sofre. Ai, como as pessoas são invejosas comigo, mas ninguém é invejoso. Já percebeu? É um pecado sem pecador, né? Então hoje a gente vai perceber um pouquinho na história de Caim, mas antes eu quero fazer um leve teste com você, fazer algumas perguntas para ver se você passa na pesquisa aí em relação se você é um invejoso ou não. Primeira pergunta. Lembra aí da última vez que você viu um amigo conseguir algo que desejava muito? O que você sentiu na hora? Eita, mas o seu amigo precisava tanto daquilo, desejava tanto. O que você sentiu na hora? Algumas opções. Tive uma sensação ruim e não consegui comemorar com ele a conquista. Sabe aquela sensação ruim? Ah, Diego, é uma sensação meio estranha e tal. Inveja. Fiquei irritado e acabei falando coisas que o desanimaram um pouco, mas para que ele voltasse à realidade. Não, Diego, eu só fui sincero, só fui tranquilo com ele, ele precisava de um senso de realidade. Inveja, sou invejoso. Senti orgulho, festejei a boa notícia, né? Pois desejo coisas boas para os meus amigos, né? Eu gosto dele, né? E fiquei feliz também com isso. Essa é uma posição um pouquinho mais tranquila em relação a isso. Mas tem outra pergunta também. Pensa um pouquinho aí, em relação ao seu melhor amigo, e ele está namorando alguém e tal, e ele começa a te apresentar, fala, essa aqui é minha esposa, minha futura esposa e tal. O que você pensa? Você aceita na hora, né? Mas fica meio assim, ele conseguiu isso aí porque ele tem dinheiro, ele conseguiu essa esposa por causa disso, disso, daquilo. Inveja também. Você se candidata para um projeto, um trabalho, né? Então você pensa lá, abriu uma vaga na sua empresa, você se candidata para essa vaga, certo? Mas você perde a vaga. E sabe quem que você encontra na porta? O cara que ganhou a vaga. Então pensa comigo aí. Você diz que ficou triste, né, por ter perdido, mas parabeniza, né, deseja boa sorte. Como você não gosta de falsidade, você já vira as costas e deixa ele ficar falando sozinho. Ou, né, aceita os cumprimentos, vai ali tranquilo, ou você abraça e deseja, pode ir, um bom projeto, fica tranquila, não tem problema nenhum. Como que você olha para uma situação como essa? E a última que eu quero trazer aqui para vocês, você tem um amigo muito rico, mas muito rico. E aí ele convida você para visitá-lo, né? Você é convidado para um churrascão. E aí, lá na casa dele, que é muito rico, mas muito rico, você começa a pensar assim, ele conseguiu isso aqui porque ele é corrupto. Mas ele conseguiu isso aqui porque ele não tem filho. Mas ele conseguiu isso aqui porque ele estudou em tal escola, eu estudei em outra. Você percebe como a inveja ela é sutil e como a gente não dá o nome de inveja? E a gente fica pensando assim, é só uma coisa, Diego, é só uma coisa que eu penso, é só algo que eu entendo. Não é inveja, porque ninguém quer ser invejoso. Para comigo e pensa um pouquinho nos 7 pecados capitais. Gula. Todo mundo fala que é guloso. Todo mundo fala assim, Diego, eu como um pouquinho a mais, mas é porque, né, estou em fase de crescimento. Famosa piada, né? E aí você fica, e está tudo bem, sabia? Você chega para uma pessoa e fala, não, eu como bem, como bastante, eu passo dos limites. Mas você não conhece ninguém que chega e fala, eu sou invejoso, sabia? Olha que interessante. E é desse pecado que eu quero trabalhar com os queridos em Gênesis 4. Trabalhando uma perspectiva da história de Caim e tentando visualizar um pouquinho sobre
como essa inveja acontece no nosso coração e como a gente pode tratar essa inveja. Então, nos primeiros versículos aí, eu quero trabalhar um pouco da contextualização da história de Caim e Abel. Você conhece muito bem, mas vamos lá para o texto. Do primeiro versículo até o versículo 7, nós encontramos aí um pouco de uma contextualização em relação à inveja e como essa inveja vai dominando o coração de Caim. O texto diz assim: cobitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Queridos, inveja. E o primeiro ponto, a primeira verdade que eu percebo aqui em relação, é que a gente pode trabalhar uma contextualização em relação a Caim. A primeira ideia aqui que eu posso ver aqui é que Caim, ele nasce como um varão, um auxílio. É interessante como Eva vira para Deus e fala assim: olha, Caim é fruto de um auxílio de Deus. Um pouco diferente, né, do Éden, né, do jardim. Eva teve auxílio de Deus? Não. Então talvez ela já está aprendendo e falando assim: não, Caim realmente é do auxílio de Deus. Deus está me auxiliando e dando um varão. Quem sabe esse varão vai pisar na serpente e vai acabar com tudo. Quem sabe esse varão vai ser o diferente. Aqui a gente já aprende um pouquinho sobre expectativas, né? Como nós temos expectativas erradas. E é interessante que logo em seguida, no texto, quando nasce Abel, ela não comenta nada. E aí veio Abel, o segundo filho. Geralmente o segundo filho é um pouquinho mais, né, jogadinho, né? Mas aí veio Abel, e aí está aí. Mas Caim foi levantado. E olha que interessante, o termo Caim, o nome Caim tem a ideia de possessão, de adquirir. É como se Eva virasse para Deus e falasse: agora sim adquiri um filho, um homem que vai mudar a situação. E a minha pergunta é: mudou a situação? Não, não mudou a situação. E o conflito, a realidade do conflito ali começa quando Caim e Abel entregam um culto ao Senhor. Mas, Diego, como assim um culto? É isso mesmo. A gente crê, olhando para o texto, que eles aprenderam com quem? Com Adão. Então havia uma realidade de um culto. E Caim e Abel entregam esse culto ao Senhor. Caim trouxe verduras, ele era da roça, que nem nós aqui. Ele era da roça, ele levava daquilo que ele tinha. Algumas pessoas ficam falando assim: ah, Diego, ele não foi aceito porque não tinha gordura nem sangue. Não, porque depois de um tempo foi instituída a ideia dos cereais também. Então havia a entrega dos cereais. O ponto é, Caim, ele não é profundo. Caim, ele cai nesse pecado da superficialidade. Ele não entrega aquilo do coração. Muito provável que Caim já estava vivendo uma vida perversa, uma vida ruim. Porque oferecer sacrifício é aquilo que você tem. Quando você vem aqui, muitas vezes fala assim: ah, não consegui adorar direito, está meio complicado. Olha para a tua vida. Eu gostei muito do que o Nil falou. A música, ela é extremamente importante, mas vida é muito mais. Então, quando você vem aqui e canta, quando você vem aqui e adora, quando você traz sua família aqui para cá, você transmite algo que você já está vivendo. Caim transmitiu o quê? Superficialidade. Raso. O texto vai dizer que ele foi lá e levou alguns frutos da terra. E olha que interessante, o próprio texto vai dizer: olha, Abel, por outra vez, de outra maneira, trouxe o quê? Primícia. Queridos, como a gente tem levado qualquer coisa para Deus. Qualquer tempo, qualquer fala, qualquer posições, qualquer coisa.
E é interessante que aqui é a contextualização para a entrada da inveja. Então, talvez você esteja passando por um momento de inveja, porque você, nesse momento de possibilidade de mudança, de adoração ao Senhor, você está sendo raso. Você está olhando, é aqui mesmo, vai, alface, tomate, o que tinha lá da minha horta. O primeiro é para mim, depois é para Deus. Então, é esse conflito, não há uma entrega total. Dentro desse conflito, dentro dessa realidade entre Caim e Abel, a partir dessa realidade da história, a inveja começa. E aí agora eu quero trabalhar alguns pontos com os queridos. Primeiro ponto, versículo 5b, olha aí comigo. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Primeira realidade da inveja. A inveja leva à ira. Aquele que é invejoso, ele está extremamente violento dentro dele. O termo aqui, em relação a Caim, no original, tem a ideia de que está furioso, queimando por dentro. É uma pessoa que queima por dentro, o invejoso queima por dentro. Ele não aguenta, preste bastante atenção nisso, ele não aguenta a felicidade do próximo. Tem uma frase de Tomás de Aquino que diz assim, a inveja é a tristeza pela felicidade alheia. Você tem isso? Você tem tristeza pela felicidade alheia? O que Abel tinha na conta com Caim, gente? Talvez ele pudesse ficar bravo com Deus. O que Caim tinha a ver com Abel? Desculpa. Ele podia realmente ficar talvez bravo com Deus. Abel foi lá e ofereceu da melhor parte. E até interessante, né, que quem sofre inveja geralmente é meio inocente, né? Porque Caim logo mais ele vai falar assim, Abel, vamos lá no pasto. Vamos dar uma voltinha. Vamos ver, eu tenho uma hortinha boa lá para te mostrar. Vamos ficar longe aqui do pessoal para eu mostrar um negocinho para você. Olha que interessante como a inveja leva à ira. Hoje talvez você está irado com muitas pessoas por causa de inveja. Para de ficar jogando a culpa no outro. Então talvez a sua ira, essa que está cheio no seu coração, esse fogo, esse caldeirão, esse vulcão dentro do seu coração, seja inveja da outra pessoa. E é interessante que a inveja, ela leva à ira, que leva o quê? O semblante caído. É como se tivesse ali Deus, Abel de um lado, Caim do outro, e o semblante dele caiu. Pum. Você sabe bem o que é isso. Você consegue demonstrar isso para as pessoas, quando você está mal. Mal pela alegria, pelo aquilo que deu certo para o outro. Todo invejoso tem uma ira intensa para com os outros. E é interessante que essa ira, ela é intensa para com o irmão. Vou falar a verdade para você aqui. Você tem inveja do Silvio Santos? Não. Você não tem inveja do Silvio Santos. Você tem inveja do seu cunhado, que tem um carro muito melhor que o seu. Você tem inveja do seu vizinho. Você tem inveja, talvez, do seu pai. Você tem inveja, talvez, do seu filho. Mas você não tem inveja lá do Silvio Santos. Então, essa inveja que nasce no coração de Caim é diretamente por causa do próximo. Eu já trouxe aqui já uma pesquisa falando que a maioria das pessoas que quebram financeiramente falando é porque o vizinho é muito rico e você quer acompanhar aquele vizinho. Isso é inveja, queridos. Então, às vezes, a gente está nessa ideia de inveja, o coração turbulento, cheio de ira, cheio de fogo. E é interessante como a inveja, né? O invejoso, ele perde a noção. Dá uma olhada comigo aqui, ó. Quando você tem inveja, você tira a sua visão do seu próprio coração e só fica olhando para o próximo. Então, aquele seu amigo posta uma foto no Instagram, você fala, ai, meu Deus do céu. Olha onde ele está, Búzios. Eu estou aqui em Paraibuna. Puxa vida. Você percebe que o próximo sempre vai ser a ideia, o equilíbrio, o ponto de partida. Então, o invejoso, ele perde a noção da sua própria vida. Ele olha sempre para o próximo. Se o próximo faz, eu preciso fazer também. Ele não somente tem que fazer, porque a cobiça tem muito disso, né? Que a gente vai falar sobre isso também. A cobiça, você quer olhar para o outro e você está cobiçando aquilo. Mas a inveja não, você quer que caia uma bomba em Búzios, porque ele está lá.
E você não quer que a pessoa esteja lá. Esse é o ponto ali de Caim. Ele ficou triste porque ele foi rejeitado por Deus, mas também porque o irmão foi aceito. E o nosso coração é invejoso, querido. Olhe para dentro dele. Pense comigo. Eu acho a coisa mais linda esse texto, porque Deus, no diálogo, voltando até no jardim, tem um diálogo de graça. Ei, Caim, onde seu irmão está? Não parece muito lá no jardim? Adão, onde você está? Eu venho conversar contigo toda a tarde. Por que você não está aqui? Olha como Deus trabalha no relacionamento, nas perguntas. Uma pastoral. Mas o tempo ainda continua, né? Eu acho interessante como a inveja, ela leva a desqualificar o próximo. Porque às vezes a gente fica pensando, a inveja vai matar o outro. Porque aqui no texto, né, Caim mata Abel. Diego, eu não sou invejoso, eu nunca matei ninguém. Mas vamos lá, que você vai ver que você já matou assim, um monte ainda, um monte de gente. Por que você já matou alguém? Porque a inveja, você desqualifica o outro. Vou dar um exemplo aqui para você. Diego, comprei um carro sensacional. 2025. Não está nem vendendo e eu tenho esse carro. Comprei. Aí eu, como um grande, né, humilde, né, invejoso, falei, nossa, 2025, né? Nem tem, né, mas vamos lá. Nossa, então, puxa, mas esse carro não é econômico. Eu descobri que ele é 16 válvulas. Ele não é econômico, Diego. Puxa, você não tem noção do valor, do preço da roda do seu carro. Eu já pesquisei aqui, peraí, tá? R$5.000 cada roda. Você não vai conseguir manter esse carro. Você já pesquisou o valor do IPVA desse carro de 2025? Eu fiquei sabendo que em 2025, de 4% vai para 6% IPVA. Querido, o invejoso vai matando com palavras. Essa semana, eu estava até olhando, dando uma lida sobre gravidez, né? A gente tem lido já sobre isso, né? E aí, vocês viram que semana passada eu falei sobre isso, aí a Ju já falou, tá falando sobre isso, né? Eu falei, estou falando sobre isso. Aí eu comecei a pesquisar sobre gravidez, eu ouvi dizer que rola inveja até na gravidez, sabia? Eu não sabia disso, Rola inveja, olha que interessante. Se a mulher fez cesárea, é isso mesmo, né, mulheres? Me ajuda aí. Se a mulher fez cesárea, e se a mulher fez parto natural? O parto natural eu descobri que é melhor. E aí a mulher que é de parto natural chega lá, né, com a barriguinha, não, eu escolhi parto natural, eu consigo. Aí a outra vira e fala assim, nossa, parto natural, né? Eu vou fazer cesárea. Nem fala alto, ouvi dizer que não fala nem alto cesárea. Para a pessoa dar... Gente, olha que absurdo. Eu estou falando só de gravidez, e de trabalho, e de carro. E inveja, a gente mata as pessoas com palavras. Você vai escolher cesárea, mas aí o filho já vai nascer fraco. Eu vi isso na internet, é isso mesmo, né? O filho já vai nascer fraco, porque ele não tem a chance de sair e tal. Mas aí ele vai ter problema para aprender inglês depois. Como inglês, gente? Não é possível, gente. Você sabe sair para... Você acredita, gente, que tem inveja nisso? Gente, o nosso coração é invejoso, é cheio de inveja. Até na gravidez. Não, meu filho aprendeu a falar com 1 ano. Não, meu filho aprendeu com 2 meses. É geralmente assim. Vocês percebem como é? Por quê? Porque você precisa matar o próximo. Você precisa desqualificar o próximo. Porque aí sim você é melhor. Com Caim é morte. Então eu não suporto a vida de Abel do meu lado. Não tem como eu viver 900 anos, porque o povo vivia muito tempo. E não tem como eu viver 900 anos do lado de Caim. Eu preciso matar. Naquele momento você mata. Mas você hoje em dia está matando gente. Cuidado com as suas palavras. Cuidado. Olha para a pessoa que vai fazer cesárea. Benção, tem oportunidade de fazer cesárea. Faz cesárea em nome de Jesus. Vai nascer bem. Vai aprender inglês, com certeza. Vai ser bênção na vida das pessoas. Nasceu de parto normal, bênção também. Olha que beleza, normal, bênção também. Sabe, então a gente precisa parar com esse diálogo. A nossa igreja é maior. Ei, queridos, como a gente mata pessoas? Já matou gente? Já matou gente.
a gente já matou gente. Porque o nosso é muito melhor. Interessante, né? Como estava vendo algumas coisas de filosofias essa semana, e como tem muita ideia de que o ponto primário seu sempre é você. Então, você sempre pensa em você. Então, como eu tive... Gente, tem um texto do Rubem Alves, muito legal, fala sobre escutatória. Se você tiver a possibilidade de ver, eu gosto muito do Rubem Alves, e ele fala assim, a arte de escutatória é diferente daquilo que a gente está pensando aí. A gente não sabe escutar. A gente não sabe escutar. Por quê? Por causa da inveja. A gente quer falar. Eu lembro quando eu fiz capelania hospitalar, eu já estou partindo para o próximo texto, para o próximo ponto, mas o professor nosso falava muito isso. Falou assim, você vai chegar lá, vai ter uma pessoa que quebrou a perna. Não fale que você também quebrou a perna. Conhece gente assim? Não fale que você também quebrou a perna, ou que quebrou duas. Porque você está desqualificando o sofrimento do outro. Ele está sofrendo, vai lá, escuta a história do homem. Eu quebrei a perna porque eu pisei na bolinha e tal. Eu quero diferenciar um pouquinho a realidade de experiência com amor do desqualificar com ódio. Porque a experiência com amor é, querido, você vai passar, Deus vai te ajudar e tal. Eu sei que é difícil quebrar a perna, eu também já quebrei, mas vamos lá, vamos junto. Isso é experiência com amor, que geralmente as nossas mães fazem. Então está tudo bem, né? Mas tem essa desqualificação com ódio, com ideia de não é possível que ele quebrou a perna, sem vergonha, não vai trabalhar no mutirão da igreja. Sabe, essa ideia que toma o seu coração e mata as pessoas. Cuidado com isso. E eu quero passar para o segundo ponto, como a gente aprendeu aqui, né, que a gente ofende, a gente mata. Então, esse nosso segundo ponto é que a inveja leva à morte. Aí no versículo 8, abra sua Bíblia aí comigo ainda, no versículo 8. E aí nós encontramos a morte mesmo, né, de Abel. Diz assim, diz Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Queridos, interessante, né, que um abismo realmente puxa o outro, né? Porque um pouquinho antes, no texto, Deus concede a realidade para Caim confessar. Porque ele vai dizer ali, né, no versículo 6, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então existe a possibilidade de Caim falar, peraí, o seu coração está invejoso, mas dá para parar. Dá para parar, gente. Você tem a possibilidade, o seu desejo está contra ti, mas cabe você dominá-lo. Tem como você parar. Mas ele já entrou nesse caminho. Então, talvez, qual estágio você esteja? Está sendo advertido. Em nome de Jesus, você pare e chega em casa. Não, chega. Chega de ficar vendo o Instagram daquela pessoa, que só está levando ira, isso, aquilo. Então, tem como você barrar. Só que Caim não barra. Ele levantou, irado, e qual é o próximo passo? Vão matar. E aí ele vai lá e mata. Ele chama Abel para ir no campo. Eu fiquei pensando assim, mas não tinha só os 4? Por que ele vai no campo? Né? Eu fiquei pensando, mas não tinha só os 4. A ideia aqui do texto é que já tinha outros filhos. Adão e Eva já tinham muitos filhos, já. Então eles fogem um pouquinho. Olha que interessante, né? O invejoso, ele ataca no cantinho. Sabe aquela pessoa que é assim, talvez no seu serviço tenha. Chega para você e fala assim, Lela, o Rodrigo lá do financeiro, ele tem um problema enorme com você, ele tem inveja. Então, quem tem inveja é o Rodrigo do financeiro? Não é. É a pessoa que chegou para Lela. Então, o invejoso, ele ataca devagarzinho, ele vai pensando, ele tem maneiras de matar. Então, ele não chegou lá para Abel e matou ele na hora. Não, Abel, vem cá, vem dar uma olhadinha na horta. E aí eles vão lá para a horta, lá para o campo, e lá no campo ele mata. E ele destrói a vida de Abel, que é o primeiro ali, Marte, talvez, da Bíblia, que foi morto por fazer a coisa certa. O justo Abel. Ele é morto, queridos. Olha onde a inveja nos leva. A matar pessoas. Mas qual é a consequência de Caim?
Presta atenção comigo no texto. Versículo 11. Ele será o quê? Maldito sobre a terra. Olha que interessante, um invejoso, e aquele que, ele foi levado até um assassinato, ele sofre na terra, o invejoso sofre na terra, ele está sofrendo. Talvez você esteja aqui sofrendo com inveja, porque Caim realmente ia sofrer muito por toda a terra, ele será maldito pela terra. Versículo 12, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Olha que interessante, o invejoso não cresce. O invejoso, ele planta, mas vem dureza. O invejoso, ele vai plantar, mas não vinga. Conhece gente assim? Não vai, o negócio não vai para frente. Essa foi a consequência do erro de Caim, a morte, a inveja, o coração cheio de morte. E ele recebe essa consequência de Deus. Quando lavares o solo, não te darás ele a sua força. O invejoso tem problema até com sustento familiar, porque ele fica olhando para o lado. Ele não trabalha. E uma terceira e última problema, o último problema de Caim. Serás fugitivo e errante pela terra. O invejoso sempre está errante, sempre caminhando. Pelos cantos, falando, ele não tem morada fixa, e ele vai embora, ele vai embora. E é tão interessante esse texto, que depois de ouvir isso, esse problema, é muito interessante, porque depois disso, a partir do versículo aqui, queridos, 13, a resposta de Caim. Depois de Deus falar assim, você vai ser maldito, a terra não vai dar cultivo com você, e você vai ser errante por todos os cantos. Olha a resposta de Caim, versículo 13. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Sabe o que é isso? O invejoso, ele é vítima. Olha que interessante. Quando Deus pressiona Caim e falou, tá bom, o pecado estava à porta, você abraçou o pecado, matou, invejou, está tudo certo, você fez aquilo lá que você tinha que fazer, arrebentou, fez aquilo que você está achando que é certo, aquilo que você está pensando, tá bom, agora as consequências, Caim, vai acontecer isso, isso e isso com você. Caim vira e fala assim, Deus, eu não vou suportar. Olha só, quando o invejoso ele é confrontado, ele geralmente parte para ser vítima. Então, quando você confronta o invejoso, ele fala assim, mas aí está pesado demais para mim, querido, como que eu vou mudar? É isso que Caim está falando. Deus, meu castigo é muito grande, já não posso suportá-lo. Eu não vou conseguir viver dessa forma. Vão me matar com certeza. Vão me matar, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta. Tem um texto em 1 João 3, 11 e 12 que diz assim, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que ele assassinou? O próprio texto vai dizer, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Ele está olhando para ele mesmo e está falando assim, não, Deus, eu sou bom, não é tudo isso. O seu castigo é demais para mim. Não, mas você é do maligno, está errado. Inveja é pecado, queridos. Se a gente continuar passando pano, talvez, para isso, que está tudo bem. É uma inveja santa, uma inveja que está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, é errado, é pecado. Levou à ira, levou à morte em Caim e em Abel. Os dois morreram. E aí ele levanta e fala, não, Deus, está demais, eu não posso suportar. E se eu entendo que a inveja leva a questão da morte, da ira, não só para com Caim, mas para com Abel também, para com Abel de forma física, para com Caim de forma talvez social, eu aprendo também uma graça, como terceiro e último ponto. E eu fiquei pensando, falei assim, será que tem como achar graça nesse texto? De Deus para com essa história? E eu percebi que dá para achar graça aqui. Olha que interessante, no versículo 15, depois de Caim, como uma criança, espernear no chão e falar que não vai aguentar, olha o versículo 15, que coisa maravilhosa.
Deus vira e fala assim: porém ele disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Sabe qual é o nome disso? Graça. Eu não consigo entender muitas vezes alguns textos como esse. Caim merecia morrer. Caim talvez merecia levar um alvo nas costas e falar assim, ó, Caim, você vai andar. Quando você conseguir andar, você foge. Mas você não vai conseguir correr muito. Mas mesmo numa história perversa, absurda, como em Adão e Eva, também houve graça, na história ainda de Caim, acontece um tipo de graça. Depois, nos próximos capítulos, você pode até ver aí que Caim constitui família e filhos. Caim foi o primeiro que constituiu uma cidade. Os filhos de Caim foram aqueles que fizeram os instrumentos musicais. Gente, sabe qual é o nome disso? Graça. Há sim, com certeza, uma bifurcação. Aqueles que são de Caim são realmente amaldiçoados, são problemáticos, são difíceis. Mas mesmo assim, acontece um movimento de graça no texto, como aconteceu lá no Jardim do Éden. Então, em Caim eu encontro uma bondade de Deus, não só nessa marca, né, que a gente não sabe qual é o sinal. Eu nem vou tentar aqui, porque tem tanta gente falando besteira quando fala sobre marcas de Caim. A gente não precisa saber qual é a marca, mas aconteceu uma marca, as pessoas viram que era Caim, não matavam Caim. Essa é a realidade do texto. Mas a graça, ela não acontece só aí. A graça acontece em vários momentos antes do texto. Quando Deus Pai chama Caim, onde está seu irmão? E de forma invejosa, aquele que é invejoso vira e fala assim, de forma de ironia ainda, ele vira e fala assim, será eu sou o tutor de Abel? Sou eu o tutor de Abel? Olha a resposta grossa de Caim para com Deus. Perceba, aquele que é invejoso sempre tem respostas irônicas, que confrontam talvez a autoridade, que quando é confrontado a pessoa vira e é muito rude, grossa. Sou eu o tutor do meu irmão? O meu irmão é o irmão mais velho, como que eu sou o tutor dele? Deus trabalha com graça no Antigo Testamento, e às vezes a gente fica falando, Deus é um Deus diferente no Antigo Testamento. Não é, Ele é um Deus de graça também. Ele trabalha com as frases também, ele pergunta, Caim, onde está seu irmão? E logo depois ele fala assim, o que você fez com o teu irmão? Sabe o que eu acho? Essas perguntas retóricas, essas perguntas mais profundas de Deus, tanto lá no Jardim do Éden, com o pai de Caim, Adão, onde você está? Né? O que você fez? Como que você descobriu a vergonha? São perguntas para a gente hoje. Talvez Deus está virando para você e falando assim, olha, o que você fez com o teu irmão? O que você está pensando com o teu irmão? Por que você matou o seu primo, a sua mãe ou seu pai? Cadê o relacionamento seu com o seu pai, com os seus vizinhos? Você é tão invejoso que você não tem possibilidade de relacionamento. Cadê? É Deus realmente falando para mim e para você, tratando de forma pastoral o nosso coração, falando assim, cadê? Cadê a sua boa vontade de falar com os outros? Cadê? Onde está? Você é um cristão. É Deus trabalhando com Caim, mas Caim olhou o pecado e abraçou. E, infelizmente, de lá para cá, a gente sofre e sofre muito, mas muito. Mais uma boa notícia para mim e para você, que somos invejosos, é que tem um texto em Romanos 5, 20 e 21, que diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde Adão errou, onde Caim falhou, Cristo acertou. Louvado seja Deus por isso. E por causa dele, por causa de Jesus, hoje eu e você podemos falar, eu quero deixar o meu coração invejoso, Senhor. Me ajude, Senhor, me ajude a mudar. Troca esse meu coração. Eu talvez não conheça a sua história de inveja,
com quem você tem inveja, ou com o que você tem inveja. Mas eu sei que a história de um invejoso não deu muito certo. E você está tendo a possibilidade de ouvir um exemplo e dizer: Pai, eu quero seguir o exemplo talvez de homens piedosos que olharam para o seu próprio coração e falaram: eu sou invejoso, eu tenho esses 7 pecados e mais um monte, uma lista infinita, mas eu quero estar com o Senhor, Pai. Eu quero encerrar com um texto, e eu peço que você abra esse texto, Hebreus 12, 24. Já partindo para o final da nossa mensagem, Hebreus 12, 24, que diz assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O que quer dizer esse texto? Quer dizer que talvez a vontade de se vingar de Abel, puxa, Diego, a gente tem que vingar Abel. Talvez durante todo o Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Sabe o que esse texto está dizendo? Que a nova aliança em Cristo Jesus é superior à vontade de Abel, é superior a essa ideia de matar, de olho por olho, de dente por dente. Em Cristo nós temos uma nova aliança. A ceia nada mais é do que eu e você, com o coração invejoso, chegar e falar: Deus, é em memória do Senhor, eu quero mudar. Tira o meu coração invejoso e coloca um coração da nova aliança, em nome de Cristo Jesus. Amém. Baixe sua cabeça, quero ter um tempo de oração com você. Ô Pai, obrigado, Senhor, porque histórias tão antigas falam ao nosso coração até o dia de hoje, ó Pai, porque a sua palavra é viva, transformadora, e troca o nosso coração de pedra, invejoso, por um coração de carne que pulsa o evangelho, ó Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus, para que esse exemplo de Caim, de Abel, de Adão e de Eva, Pai, fale ao nosso coração, Pai, pecados, problemas, e como isso leva à morte, à ira, ó Pai, mas a Tua graça é muito melhor do que a vida, ela abunda sobre o nosso coração, Senhor. Deus, que pessoas aqui saiam desafiadas por essa graça abundante, que transforma, que muda, mesmo o coração mais invejoso que está aqui presente, ó Pai. Ó Deus, toca o nosso coração, tira essa ideia de ficar olhando para os bens de outras pessoas, para a morte de outras pessoas, ó Pai, querendo essa morte em palavras, em atos, em pensamentos. Deus, arranca isso de nós, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos por isso. E por meio dele que nós cremos que existe possibilidade de se achegar à mesa e dizer: Pai, eu sou um pecador, recebe meu coração, cuida de nós, ó Pai. Pedimos isso por graça, a mesma graça que preservou Caim. Abunde no nosso coração, Pai, na nossa família, nos nossos atos, nos nossos olhares, nos nossos pensamentos. Que saiamos daqui cheios do poder do Teu Santo Espírito, transbordando mudança, avivamento espiritual, transbordando novos olhares, olhares de amor, olhares de piedade, olhares de celebração com aqueles que estão felizes e choro com aqueles que estão chorando, Pai. Deus, em nome de Jesus, clamamos por isso. Pai, cuida de nós, dessa igreja, e que essa igreja seja uma igreja conhecida como uma igreja humilde, que levante contra o pecado da inveja. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.